Então, a gente estava falando sobre calendários, tá? Sobre tempo, sobre os diferentes tipos de calendário e como cada civilização marcava o seu próprio tempo, tá? Primeira coisa de tudo, quem lembra para me dizer por que os calendários eram importantes para os povos antigos? Por que era importante? Opa, marcar calma os aí. dias. Tá, mas para que era importante para eles marcarem o tempo, marcarem os dias? Fala para mim, Maria Vitória. Para eles, para os antigos, né, que viviam lá lá perto do Rio. Tá. Ele servia para saber que tem as estações, e daí servia para ver se o Rio Nilo ia encher ou se ele ia diminuir. Isso. Então, se esses egípcios que moravam perto do Rio Nilo, que a Maria Vitória falou, não soubessem, não prestassem atenção no tempo e não prestassem atenção na modificação do Rio Nilo, e eles fossem lá e plantassem um monte de coisa e de repente inundasse tudo, eles iam conseguir tirar alguma coisa dessa plantação que eles fizeram? Depende. Pensa então agora de novo, Juque. Eu coloquei todas as sementinhas lá na terra. Aí dá uma semana mais ou menos, a planta já cresceu bastante? Não. Não. Mas, tipo assim, se der uma semana, ela ainda nem vai ter brotado, então... Nem vai ter brotado. Talvez nem tenha brotado. Depende da planta, depende de várias coisas. Mas aí, eu plantei lá e já sobe o rio. Vou conseguir colher o que eu plantei? Não. Vai estar cheio. Olha aqui, que vai estar cheio, isso não, mas que a semente não vai crescer, isso eu acho que não. Porque ela vai crescer, porque ela vai continuar devagar. Mas mesmo que ela tenha sendo dentro d'água, existe um excesso de água que pode matar também. Sim. Você já teve uma plantinha em algum vaso, Juque, que aí se você molhar muito, muito, muito ela acaba se afogando. Sim. Ela acaba não se desenvolvendo como ela se desenvolveria com um tanto de água adequado. Tudo em excesso é ruim. Só que era uma planta que ela não gostava de água. Daí, coisava. Não, mas todas as plantas, Juque, algumas, claro, são aquáticas, então elas conseguem viver bem na água. Mas se você coloca uma quantidade de água a mais do que ela aceita, a mais do que ela precisa, aí ela vai acabar não se desenvolvendo como a gente esperaria, tá? Por isso, o indicado é regar a planta uma vez por dia. Isso, então, o indicado é regar uma planta uma vez por dia. Se eu regar ela 5 vezes por dia, ela vai acabar morrendo, vai acabar não se desenvolvendo direito. E aí, desculpa. E aí vocês imaginem se a gente planta uma coisa e do nada enche o rio e lota de água essas plantas, elas não vão se desenvolver direito. E essas civilizações precisavam muito da agricultura para poderem sobreviver. Porque não tinha como eles ligarem para o mercado e falar, viu, eu não tenho comida aqui na minha casa, você pode trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de trigo, 1 quilo de papiro para eu fazer tecido e papel, o que mais? 1 quilo de cevada para eu fazer cerveja. Não dava para eles ligarem para o mercado e pedirem o que eles não conseguiram produzir, tá? Então, esses povos antigos precisavam marcar o tempo para eles reconhecerem o tempo, reconhecerem o lugar, o espaço onde eles moravam e assim não serem prejudicados na questão da alimentação, tá? Porque assim eles poderiam fazer agricultura e com a agricultura conseguir alimento, tá?
Por isso que era importante. Então, marcar o tempo era uma questão de sobrevivência. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Ou quer falar alguma coisa? Não? Ô, Pro, eu tenho que sair aqui rapidinho. Eu vou pegar um copo de chá só pra eu despertar. Pode deixar aberto, Davi. Aí você sai e volta. Ou só fecha a câmera, não tem problema. Tá. Tá? Interromper vídeo, não é? Isso. Então, vamos combinar uma coisa. Nas reuniões do Zoom, não precisa ficar saindo e voltando se for fazer alguma coisa. Pode fechar o Só microfone. desligar a câmera. Pode fechar o microfone e a câmera, e aí vai e volta, tá? Tá. Continuando. Aí a gente viu que existiam 3 tipos de calendários. Quem lembra algum? Alguém lembra? Eu esqueci. Você esqueceu? Então eu vou compartilhar a tela aqui pra gente falar sobre eles. Tem alguma coisa isomorfo. Então aqui, sobre os calendários. Oh, meu Deus. São tantas coisas. Oh. Então aqui, vamos ver. Então, os diferentes tipos de calendários, tá? Então, a gente tem 3 tipos de calendários, Que página? tá? Isso está na 10. página 10. Temos os calendários que são solares, que eles são baseados no movimento da Terra em torno do Sol. Então, em ciências, a gente viu sobre esse movimento. Quanto tempo ele demora? Quem sabe? O movimento de translação. Quanto tempo demora? 365 dias. 365 dias. Muito bem, Juque, muito bem, Maria Vitória, 365 dias. Então, esses calendários eram baseados no movimento do Sol, em torno do Sol, então duravam 365 dias. E eram só baseados nos dias, tá? Os calendários lunares, eles são um pouco mais antigos e se baseavam no movimento da Lua. E os lunes solares eram os dois juntos. Eram baseados no movimento da Terra em torno do Sol, que aí dava o ano, e nos meses, que era com o movimento da Lua, tá? Então, eu vou voltar para a gente pensar um pouquinho a respeito. Então, por que será que o calendário da Lua era o mais antigo, o tipo mais antigo? Eu já falei um pouquinho sobre isso na aula passada, que algumas pessoas participaram. Alguém lembra? Por causa que a Lua, ela... Quando a Lua... Nossa, é porque quando a Lua dava pra ver que era o momento de descansar. Também, a Lua mostrava que estava noite, né? Saía o sol, entrava a lua, era o momento. Isso. Mas então, esses povos antigos, eles tinham um satélite que avisava algumas coisas para eles? Não. Não. Então, o que eles tinham para poder marcar o tempo era a observação, principalmente. Então, eles observavam se a planta tinha crescido para marcar o tempo, observavam o movimento do sol no céu, tá? Só que o sol, ele muda de formato? Não. Não. E aí, eles perceberam que a Lua tem fases. 4 fases. 4 fases. E essas 4 fases, elas têm duração de mais ou menos 7 dias, que totalizam quantos meses? Um mês, né? Então, com os calendários lunares, eles poderiam fazer marcar o tempo de mês em mês, tá? Separando os meses. Belezinha? Os solares, ano,
e depois o lunisolares, meses e ano. Ok? São esses 3 tipos de calendário. Tá? Ó, repete pra mim que eu não consegui ouvir. Então, temos os calendários solares, que se baseiam no movimento da Terra em torno do Sol, Sim. que é a respeito do ano, 365 dias. Aham. Temos os calendários Lunares e lunisolares. lunares, que aí é o movimento da Lua, então as fases da Lua, que totalizam um mês. Depois, os lunisolares, que é a mistura dos lunares com solares, Aham. tá? Que aí no calendário tem tanto o ano quanto os meses. Então, no caso nosso é lunisolares. Isso, Ele- lunisolares, tá? É, isso aí. Então, depois de um tempo, a primeira civilização que a gente vai ver que construiu o seu calendário foram os egípcios antigos, tá? E eles se basearam em uma coisa muito importante para a civilização egípcia, que era o Rio Nilo, tá? Porque o Rio Nilo era parte importante para a fertilização das terras. O Egito fica na África, tá? E ele fica próximo a uma região de desertos. Então, como fica próximo a uma região de desertos, será que tem bastante terra para plantar? Vocês já viram bastante plantação em deserto? Não. Não, né? Não dá. Então, Eu só vi cacto. só cacto. E aí, será que eles podiam se alimentar só de cactos? Ah, cacto dá água, mas acho que não. Acho que não, né? Então, como eles Só vai ter plantavam... a boca cheia de espinho. a boca ia ficar cheia de É bom, né? Que daí fica subdente. né? Então, eles se baseavam na cheia do Rio Nilo e nas alterações que o Rio Nilo apresentava para fazerem o calendário deles, tá? Então, o período de um ano eles dividiam em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Então, temos a estação da inundação. o quê? Inundação. Inundação. Então, estação da inundação quer dizer que o Rio Nilo inundava e ocupava as terras próximas à margem, tá? Que era onde eles plantavam. É a estação da semeadura. A segunda, calma aí. Então, a gente está falando da primeira ainda, estação da inundação. Então, a água do Rio Nilo inundava a terra em volta dele, tá? Belezinha? Então, pronto. Deixa eu ver se eu entendi. A estação de inundação é o Rio Nilo inundando as terras. Isso. E aí, nesse período que estava inundado, dava para eles plantarem nessas terras? Não. Não. Então, a gente já Então, definiu isso. olha aqui. Então, o que eles faziam nessa época? O que eles deixavam para fazer só nessa época? Deixavam para construir as pirâmides, deixavam para fazer a manutenção do reino, deixavam para fazer jardinagem nos palácios reais, tá? Nos palácios dos faraós, construir casa para a população. Então, era nessa época que essas coisas aconteciam. Aí eles se alimentavam do quê? Se alimentavam da plantação que eles tinham feito antes e que eles tinham guardado um pouco, tá? Então tinha que ter uma programação para eles poderem sobreviver e não ficarem sem comida. Pode perguntar, João. Tá. Então, é tipo assim, se eles plantou e inundou, se eles saberem, eles perderam a plantação, então eles não têm comida. Sim, mas só que o Rio Nilo, ele só inundava quando aparecia a estrela Sírio no céu. E eles marcaram esse ponto. E quando o Rio Nilo inundava, ele ficava avermelhado. Ah, tá. Então, eles, através da observação, perceberam: a estrela Sírio está aparecendo no céu. Então, está perto de inundar. Não podemos plantar nada agora. Sim.
E aí, Então- durante esses 4 meses, o Rio Nilo ficava inundado e eles ficavam fazendo outras coisas, outras atividades. Aham, mas por que então eles não plantavam longe do Rio Nilo? Por quê, Ju? Que eu vou te mostrar, vou mostrar para vocês o Egito, tá? As terras do Egito. Vamos ver aqui. Então já tava no peito, você sabia que alguém ia perguntar, né? Claro. Ó, vamos mostrar imagens do Egito. Ó, ó, o que que é o Egito? Areia. Deserto. Areia, deserto. Se Então vamos você ver. plantar longe, não vai. Pro- Se você plantar longe do Rio Nilo, não vai crescer as coisas. Sim, Sim. mas tipo assim, eles podiam ir com balde, né? E aí, próximo ao Rio Nilo. Ó, agora tem terra, agora tem casa, tá? Agora tem uma civilização toda egípcia moderna em volta do Rio Nilo. Mas Então ó, deixa eu te perguntar uma coisa. em volta Não, do Rio Nilo é onde tem plantações. sonhos. São. E aqui atrás, vocês estão vendo aqui atrás? Não, só areia. Só areia, não tem plantação. Então por que que eles plantavam perto do Rio Nilo? Água. Porque tem água. Porque tem água e porque conseguiam plantar alguma coisa. Tá? Na areia Então não deixa dava eu te para plantar perguntar nada. uma Mesmo, coisa. mesmo se eles fossem lá regar todo dia, não ia crescer, não ia se desenvolver como nas terras na margem do Rio Nilo. Tá? Porque São duas depende da coisas. terra ser bastante fértil também, né? E isso depende da terra ser bastante fértil. Pode falar, Ju, que são as duas coisas. Ó, uma é pergunta e outra é tipo. Pode A falar. pergunta é tipo. Mas iam se desenvolver, só que eu acho que não ia crescer tanto. Você já colocou. Você já andou na praia, Juque? Já, lá em Natal ainda. Sim. Que Então, a areia da praia, por exemplo. uma Você areia fina. você coloca lá a semente. Você acha que ela vai ficar paradinha? Vai ficar Aí vai bem andar. estabilizada, com bastante água? Ela vai andar, mas. Tipo, ela não vai andar, né? Mas ela vai E aí ficar. você imagina uma planta crescendo no meio da areia. Ah, eu já vi. É que algumas plantas são específicas para alguns ambientes, né? Cacto. Aham. E aí a gente pode ter até visto, mas é mais dificultoso. Era mais, vamos dizer assim, Ju, era mais fácil para os egípcios antigos plantarem do lado do Rio Nilo, Do que esperarem tentar essa fazer uma água artificial. esperarem essa inundação acontecer, do que eles terem que montar um programa de irrigação para conseguirem plantar na areia, Sim. tá? Lembrando Não que vamos ter um programa de irrigação. Vamos se dizer um água artificial. Cavar um buraco e enfiar uma água. não, qualquer forma de irrigar a terra seria mais dificultoso do que só plantar do lado dela, tá bom? Sim, porque como eles transportariam a água? Isso, Então, tá? surgiu mais uma pergunta. Ah, E calma aí, essas- Heloísa Piscininha, daqui a pouco eu deixo você, tá bom? Eu vi que você tá com a mão erguida. Pode falar, João. E quando enche o Rio Nilo e agora tem essas casas aí? Tá, mas naquela época não tinha casa na onde era o Rio Nilo. Não, eu sim, mas hoje em dia E tem casa. antigamente não tinha mercado. Ah, hoje em dia o rio tá com outras propriedades, João. Hoje em dia o rio, eles abriram mais o rio, por exemplo, entendeu? E tem, Aham. igual aqui em Santa Cruz, o rio não inunda às vezes. Sim. Sim. Aí as pessoas sabem que o rio inunda às vezes. Eles colocam as casas tão perto do rio assim? Não. Não. Fora que hoje em dia tem várias leis no mundo todo quanto à construção perto de rio, quanto tirar a vegetação próxima dos rios, né? Lá em Ourinhos tem uma casa lá no meio do rio. Então.
Depende de cada sociedade, cada cidade, cada país, tá? Mas, enfim, Heloísa Piscinim, pode falar. Pergunta o que você queria. A gente estava falando, também dificultoso, sabe, de levar e tal, de trazer a água para a planta. E também não pode compensar, talvez não compense tanto pegar, tipo, o balde pode, né, ser um pouco mais pequeno, então ainda pode compensar levar, e por causa que a água pode ficar ainda sem água, entendeu? Ela pode querer mais água, a planta. Sim. Mas então, só de pensar que teria um balde é meio difícil, porque eles escolhiam na mão. Eles não tinham um balde, né? Eles tinham uma ferramenta que podia parecer com balde, mas ainda não era o balde que a gente conhece. Então, continuando, a gente tem só mais 10 minutos, então eu vou ir mais rapidinho aqui, tá bom? Belezinha? Então, a gente já viu a estação da inundação. Nessa época, então, a estrela Sírio aparecia, a água ficava avermelhada, eles sabiam que não podia plantar, que ia inundar. E quando o rio inundava, ele fertilizava as margens dele, que era onde eles plantavam depois. Então, depois que voltava o rio ao normal, a gente tinha a estação da semeadura, que era a estação onde eles plantavam. Então, eles plantavam diversas coisas. Lê para mim aí na página 11, no finalzinho, Maria Eugênia, você pode? O que eles plantavam? Tá aí nas 4 últimas linhas. Seu microfone tá fechado. Eles plantavam papiro para fabricar papel, sapatos e esteiras, linho utilizado para fabricar tecidos, cevada para fabricação de cerveja e trigo para a produção de pães. Então, eles plantavam várias coisas que ajudavam na sobrevivência deles, não só para comer, mas para se vestir, tá? Para o papiro, para outras coisas também, como sapatos, esteiras, papel. Ah lá, Pro. Oi. As palavras e o texto. Dique. Construção que serve para conter a água, evitando que os rios e lagos transbordem durante as tempestades. Então, esses diques que eles faziam, João, era durante a cheia do Rio Nilo. O Rio Nilo enchia, eles colocavam estacas para prender a água em alguns pontos. Tá? Então, eles usavam essa inundação para algumas coisas, além de guardar água. Só que também o rio sujava, né? O rio sujava porque o Rio Nilo ele tem um tipo de alga. Mas essa alga era muito importante para a fertilização das terras. Entendi. Tá? Então, continuando, depois da semeadura, depois que você planta, você tem que A colheita. colher. Então, estamos na estação da colheita agora, que está na página 12. Cada uma dessas estações equivalem a uma estação nossa, a meses nossos, tá? Então, a estação da colheita equivale de março até junho pra gente. Tá bom? E aí é nesse momento que eles colhiam tudo que eles tinham plantado. O Rio Nilo ficava com uma cor mais esverdeada nessa estação, tá? E depois que eles colhiam tudo, aparecia a estrela Sírio de novo. Queria dizer que ia recomeçar tudo, não é? Uhum. Então, quando a estrela Sírio apontava no céu, queria dizer que era um novo ano para os egípcios. Era, de novo, recomeçar o ciclo. Recomeçava a estação da inundação. E um ano para eles acabava em abril só, né? Começava um outro ano em abril. Então, vou falar quais meses equivalem para a gente lembrar. Então, a estação da inundação equivale de junho até outubro. Tá?
De junho até outubro. Isso está na página 10. 3 meses. Ah, é 4 meses. São 4 meses. A estação da semeadura corresponde de novembro até fevereiro, tá? Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E depois, a estação da colheita é março, abril, maio e junho, tá? Pode perguntar, João. Ô, Pro, Ah, a água do Rio Nilo chegavam até as pirâmides? não, desculpa. Não E, chegava. tipo, se tivesse uma pirâmide ali, ia cair a pirâmide. Não. Então, por que eles não fizeram tipo de um sistema perto do Rio Nilo? Que hora que é tipo, eles fazem uma mini pirâmide para eles plantarem dentro, porque daí ficava mais fácil. Daí eles Mas, fizeram João, a plantação. antigamente os antigos não tinham essa mentalidade igual a gente tem hoje, para pensar nisso. As pirâmides, João, não sei se você lembra, elas eram utilizadas como túmulos das pessoas importantes, dos faraós. Sim, eu sei. Então, a construção que eles faziam para poderem plantar, para poderem reservar um pouquinho de água, eram os diques, tá? Então, a gente tem que lembrar que as coisas têm um processo para acontecer. Então, acontecia a inundação do Rio Nilo, na estação da inundação. Esses 4 meses o Rio Nilo ficava cheio e fertilizando a terra. Depois, tudo bem, Maria Zaia? Que bom que você conseguiu entrar. Depois conseguiu. Depois da estação da inundação vinha a estação da semeadura. E depois da estação da semeadura vinha a colheita. É um processo, tá? Sim, eu sei A gente que também é o processo. Só que se eles tiveram a mentalidade de criar pirâmide, eles podiam usar a pirâmide como tipo de uma estufa. Mas aí, se eles usassem a pirâmide como estufa, vamos pensar nessa sua ideia. A gente coloca uma pirâmide lá do lado do Rio Nilo. Na hora que o Rio Nilo encher, ele vai molhar o chão da pirâmide? Não, mas ele pode pegar alguma coisa, tipo, antigamente, eles tinham umas ferramentas, porque não tinha como eles construir a pirâmide sem ferramenta. Sim. Certo? Certo. Então, eles usavam essas ferramentas, eles tinham madeira, eles podiam criar tipo de um sistema que eu vi no museu, que eles criaram um balde com madeira. Uhum. E, tipo, eles foram usando para carregar água. Então, mas aí eles tinham que pegar a água do rio, entrar lá na pirâmide, jogar água, pegar a água do rio várias Correndo o vezes. risco de cair dentro d'água. Várias vezes. Se aí acontecia 4 meses de inundação e depois já ajudava eles. Não era necessário isso, João, porque não tinha tantas pessoas morando nesse local, igual a gente tem hoje na nossa cidade, entendeu? Sim, eu entendo. Então a gente tem bastante gente morando nas nossas cidades. Naquela época a civilização era menor, então a plantação que eles conseguiam fazer durava esse ano todo, tá? Será que eles não passavam fome? Não, porque se necessário, eles regravam o que tinha que ser comido, tá? Se necessário. Uhum. Agora falta 1 minuto e 17 segundos para acabar a nossa reunião. 15. Então, devido a isso, e devido ao fato de eu não poder mostrar para vocês fazer juntas as atividades... Vamos fazer outra reunião? Não, porque senão aí depois fica 2 reuniões para a pessoa que não assistiu ver, entendeu? E são muitos minutos. Então, vocês vão ter que fazer a sessão Mãos à Obra, que está na página 26, a questão 1, que é sobre o porquê que é necessário prever o tempo, que a gente já falou, tá? Então, é necessário para que as pessoas
saibam quando plantar, para a pessoa praticar agricultura, tá? Para poder sobreviver. Na 2, vocês vão pintar o quadradinho com as cores amarelas para solares, amarela para solares, rosa para lunares e azul para lunisolares, os tipos de calendário, tá? Vai pintar o quadradinho na frente da descrição. Então, primeiro, por exemplo, os anos são relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e os meses com o movimento da Lua. Então, são os calendários